Pensamos nesse formato de fazer como um mini curso. Demos o nome de Espiritismo e Psicologia porque temos a intenção de juntar as duas coisas. Sendo da área da psicologia, nós guardamos a certeza de que é imprescindível o autoconhecimento para que a gente tenha uma atuação como espíritas, como médiuns, muito melhor. E por isso trouxemos esse estudo, contando com os nossos dois amigos, Maurício Barros de Amparo, Gustavo Tonalese de Amparo, que gentilmente atenderam o nosso convite e cá estão para compartilhar o conhecimento com a gente, fazendo esse esforço de juntar essas duas coisas. Pensamos em 5 temas baseados na psicologia e no espiritismo, tentando fazer pontes para que a gente possa se encontrar, se achar e trazer para a nossa vida particular, como pessoas e também como médiuns. Incluímos o 6º, uma aula com o nosso querido professor Panini, falando sobre meditação, nos ajudando a aprender com técnicas a se concentrar, a manter o pensamento focado, para que a gente também tenha um aproveitamento melhor. No final, nós teremos o sorteio de 2 livros, vocês receberam um número aí, né? A pasta só será entregue hoje, né? Então para a gente guardar, ou podemos deixar aí para pegar outra vez depois, né? Mas que não é bem por conta da chuva. Já somos conhecidos do Maurício, do Gustavo, que já palestraram com a gente, então não vou apresentá-los, né? São amigos psicólogos atuantes na psicologia clínica, tá bom? Então vou passar a palavra aqui para o Maurício, e também eu acho que quem quiser perguntar, né, Maurício, pode levantar a mão, e não vai poder dessa vez, vai ser só chute, né? Silêncio. É que a gente... Tá bom, vou passar para você, tá bom? Boa noite, Bruno. Boa noite. Vocês estão bom? Que beleza, tem bastante gente aqui, né? Eu vou dar um pouco de trabalho para os cinegrafistas, mas eu prometo ficar meio parado aqui para essa banda, pode ser? Suave? Então tá bom. Vocês estão bem, né? Bom, o tema dessa noite nós vamos tentar estruturar um pouquinho. Eu trouxe alguns conceitos para que a gente tenha um fundamento e um entendimento sobre como se estrutura a personalidade. E depois nós vamos fazer uma conexão das questões de estrutura de personalidade com as questões de reencarnação, como foi a proposta aqui do programa do Ronaldo. Não é palestra, é esquema de aulinha. Então aqui eu apresento o conteúdo que eu trouxe, mas eu preciso da participação de vocês, no sentido de levantar a mão, fazer colocações e perguntas, e eu também estou contando aqui com as interferências positivas e negativas do Ronaldo e do Gustavo, no sentido de como colaborar para o enriquecimento aqui dessas informações que a gente vem trazer e tentar trazer também uma pertinência maior para a realidade de vocês. Vocês me ajudam? Olha, a única que falou foi a minha família. Ajudam? Sim! Então tá bom. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um agradecimento especial para a Rede Globo, pela novela Travessia, que é bem chata, por isso que está todo mundo aqui hoje, e por ter se iniciado o Big Brother, que faz com que vocês não queiram voltar para casa. Mas a gente promete terminar isso aqui mais ou menos umas 9 e pouco, tá certo? Aí, infelizmente, vocês vão ter que voltar para casa, tá? Posso começar então? Vamos começar então falando sobre questões de personalidade.
Então, existem dois elementos que contribuem para a personalidade de cada um de nós, do jeito que ela se apresenta hoje. Os primeiros que a gente vai falar são os predisponentes, são aquilo que é predisposição para formar a nossa personalidade. Eu não consigo falar sem escrever, então eu trouxe esse pequeno flipchart aqui. Então, as pessoas que têm problemas visuais, se quiserem vir para frente, trazer a cadeira, esse tipo de coisa, aqui hoje é aberta. Então, como não é palestra, é aula, vocês podem fazer o que quiser, sentar no chão, trazer a cadeira, ficar aqui perto. Tudo bem? Eu vou escrever do jeito que dá aqui, quem não conseguir enxergar, vem mais para frente. Fechado? Então vamos lá, vamos colocar primeiro os... Vai coisa linda. Vai começar bem, tá vendo? Vai. Põe álcool, põe álcool atrás, né? Agora sim. Vou compartilhar isso. Já deu, não? Era só acalcar aqui. Primeiro, eu vou colocar as questões de predisposição. A primeira questão de predisposição é a questão relacionada à gestação. Maurício, a gestação influencia na constituição da personalidade do sujeito, baseado numa autora chamada Fátima Bortolotti, uma brasileira, que criou e instituiu uma coisa chamada psicologia geriátrica. Desde o útero materno, a personalidade vai se formando junto com o desenvolvimento das células neuronais do sistema nervoso. Então, é muito conhecido, já é provada a realidade de que o ambiente ultrauterino ele tem a sua influência na constituição do sujeito. E o que isso quer dizer? A questão da gestação ela está dividida em dois elementos. Elementos ambientais, que é aonde essa pessoa, e fatores externos à gestação, e ambientes, vamos colocar emocionais, né? Para ficar mais fácil o entendimento. Uma mãe com boa alimentação, uma mãe que se preserva, uma mãe com boa saúde, uma mãe com um ambiente saudável externamente, que conta com um mínimo de estrutura de segurança e proteção, uma mãe que tem o seu desejo materno, desejo por aquela criança. Isso é uma questão que está relacionada à questão da gestação. Durante o período de gestação, uma gestação tranquila, evitar desgastes, manter o seu ciclo emocional bem alimentado, estruturado, dentro das possibilidades humanas aqui, contribui com o desenvolvimento saudável daquele feto. E se essa criança, ela vai ser uma criança com uma personalidade mais agitada ou mais tranquila. Falei alguma coisa que alguém não sabia aqui, não? Uma mãe que está vivendo num ambiente tenso, inseguro, que briga direto com o pai, uma gritaria desgraçada, que não tem um desejo muito grande pelo bebê que está chegando, que não tem uma boa alimentação, que bebe, que fuma, que usa droga, ela está contribuindo para o desenvolvimento fetal da criança, que vai guardar sequelas no seu sistema nervoso primitivo, e isso tem repercussão na constituição da sua personalidade. Beleza? Dúvidas? Tranquilo? Então vamos lá. Segundo ponto que a gente vai colocar aqui. Eu vou me apropriar de um termo de um autor brasileiro chamado Gilberto Freire. Esse cara, ele tem um termo que ele popularizou chamado socialização. Socialização primária. A partir do nascimento da criança, ela começa a ser submetida ao processo de interação, inicialmente com a mãe, depois com o pai, depois com todas as pessoas familiares. Então, a socialização primária é o primeiro contato
contato daquele sujeito com o outro, e a partir desse contato com o outro é que ele vai se formando e vai se desenvolvendo. É na interação com o outro que vai se constituindo a personalidade. E gostaria de chamar a atenção para que fique bem guardado na mente de vocês. A personalidade de uma criança, ela vai se formando na interação com o ambiente familiar a partir de uma questão que se chama adaptabilidade. A adaptabilidade é a chave da coisa aqui, ou adaptação. Essa qualidade humana, espiritual humana, ela está presente na nossa vida inteira. Mas durante esse processo inicial de formação da personalidade, ela é extremamente importante e atuante. Então, o que isso quer dizer? Se o ambiente doméstico é muito violento, essa criança, para se adaptar e sobreviver nesse ambiente, ela vai ter que aprender a desenvolver mecanismos de defesa. Se esse é um ambiente muito carente de afeto, essa criança, para sobreviver na sua necessidade de afeto, vai ter que se adaptar a essa pobreza afetiva para poder dar conta das suas necessidades e se desenvolver. Se esse é um ambiente de disputa, competitividade, essa criança vai ter que criar espinho para poder dar conta de sobreviver naquele ambiente. E nós estamos falando isso dentro de uma idade bem básica, certo? Então, o ambiente doméstico é o primeiro contato do sujeito com o outro a partir dessas convivências familiares, beleza? E depois a gente entra com uma outra questão, que é o que a gente chama de socialização secundária, que também é um termo do Gilberto Freire. A socialização secundária, ela se dá quando o sujeito começa a entrar em contato com pessoas que não são exclusivamente do seu núcleo familiar. Então está brincando com o filho do vizinho, está indo para a escolinha, já está tendo contato com outras pessoas, e a partir dessa socialização externa, ou seja, fora daquele núcleo familiar, que outros elementos vão serem desenvolvidos, complementando a formação inicial da personalidade. Sigmund Freud, o grande inventor da psicanálise e um psiquiatra muito famoso, o mais famoso de todos, ele defendia que a personalidade se formava no seu núcleo principal até os 5 anos de idade. Você tem outros autores da psicologia do desenvolvimento, como o Piaget e o Vygotsky, são autores que estão mais voltados às questões pedagógicas do desenvolvimento intelectual e formação do sujeito, que falavam que essa formação da personalidade, ela, primeiro, não tem época para terminar, a personalidade ela é adaptável e moldável, mas de um ponto a ser trabalhado até os 12 anos, a pré-adolescência, já estaria com aquilo que é a base estrutural já pré-definida, já moldada, para que a partir daí se construísse a edificação ou o prédio do sujeito. Então, indiferente dessas questões, nós estamos trazendo 3 pontos aqui. Gestação gera influência na personalidade do sujeito. O ambiente familiar primário tem uma predisposição enorme na formação da personalidade do sujeito, porque ele também, por mimetismo ou por imitação, ele vai absorver os maneirismos e jeitos das pessoas que são da sua convivência. Então não é comum filho de mãe ansiosa é ansioso, filho de pai agressivo é um pouco agressivo, se o casal é mais tranquilo, a criança é sossegada, e a gente vê muito uma continuidade na descendência daquilo que é manifestado e expresso dentro desse ambiente de formação do sujeito. E a partir daí, com essa base familiar, é que ele sai para interagir no mundo. Nesse momento,
também entra a mesma questão. A adaptabilidade, ela entra da mesma forma que na socialização primária, na socialização secundária. Essa criança foi muito protegida dentro do ambiente familiar, foi evitado que ela fosse educada com a noção e o valor que são os limites. Ela não é acostumada a falar não, ela é filha única e a partir daí ela tem uma personalidade muito forte e tem um senso egocêntrico muito desenvolvido e egoísta por não ter sido educada dividindo com o irmãozinho. Quando essa criança sai da socialização primária e entra na secundária, ela vai se adaptar. De que forma? Na porrada, normalmente, tá certo? Vai apanhar um pouco até aprender a ser gente, tá certo? Por isso que a gente gostaria muito que quem de alguma forma tem contato com criança, que em vez de educá-la como um bibelô de cristal, eduque-a para ser um sujeito funcional e equilibrado e que tenha condição de interagir e socializar com o meio externo. Infelizmente, hoje, na minha prática pessoal e profissional, não é isso que eu tenho visto, tá certo? As crianças são formadas e educadas para serem pequenos serizinhos e ditadores, e quando essa criança sai para a interação com outros sujeitos, sofre quem é o cão, tá certo? Mas aí a responsabilidade integral é da mamãe e do papai que fizeram essa escolha infeliz aí. E quando a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor, na verdade, mas a vida sempre ensina, certo? Ronaldo Barnett e Gustavo Dona Rez, considerações aqui do primeiro item. Nada, vocês vão falar? Não? Então tá bom, então vamos lá. Eu gostaria de colocar como elemento formador e desenvolvedor da personalidade aqui. Então a gente segue para a socialização secundária, já colocando aí o sujeito já a partir do início da idade escolar, daí segue em diante de forma indeterminada. Mas eu gostaria de colocar como predisponente aqui fatores ambientais. O ambiente como um elemento de grande importância na formação da personalidade do sujeito. Então vamos lá. O que tem nesse ambiente? Tem condição financeira. Condição financeira, tá certo? Aspectos econômicos, aspectos culturais, que aí nós estamos falando do quê? Um sujeito que se desenvolve no Rio Grande do Sul, a partir daquela cultura, ele tem um tipo de personalidade adaptável àquilo ao qual ele está submetido, como valores, características, tudo aquilo que é aprovado socialmente lá no Rio Grande do Sul. Por outro lado, o sujeito que nasce em Belém do Pará, além de ter que aguentar um calor infernal, ele também aprende outros valores, outros costumes, outras características de personalidade. Com o risco de ser xenofóbico aqui, vocês conhecem um gaúcho e conhecem um baiano, não conhecem? São personalidades parecidas assim? Ou vocês acham que o meio influencia na característica de personalidade do sujeito? Então, deu para entender o meu ponto aí. Aonde a questão cultural / geográfica aqui, ela entra. Mas você está sendo muito generalista. Na verdade, isso daqui é simplesmente uma exposição. A gente entende que cada pessoa é uma individualidade e é óbvio que existem baianos muito ativos, trabalhadores, ansiosos, e existem também gaúchos que são mais tranquilos, mais serenos, levam a vida de uma forma a ter menos cobrança e um aproveitamento maior. Mas isso é a individualidade. Na generalidade, a gente apresenta isso como um elemento fundamental, como um elemento predisponente na formação da personalidade.
Outra questão são os valores a qual o sujeito foi educado. De acordo com o conjunto de valores vigente dentro do seu ambiente de socialização primária e de socialização secundária, esse sujeito vai ter uma estrutura de personalidade ou outra completamente diferente. Então, se naquela família é uma família extremamente educadora, que consegue transmitir para os seus filhos os melhores valores morais, como educação, honestidade, responsabilidade, caridade, compartilhamento, trabalho, que mais? Respeito, e aí vai uma série de valores. Esse sujeito vai desenvolver uma personalidade em cima desses valores que lhe foram transmitidos e copiados, porque mais importa o exemplo que você dá do que aquilo que sai da sua boca, porque o seu filho, ao contrário do que você imagina, está prestando muito mais atenção nas suas atitudes do que nas palavras que você emite. Afinal, até papagaio fala, certo? E a criança sabe disso dentro da condição dela. E na socialização secundária é a mesma coisa. Com os valores que a criança traz de casa, é que ela vai gerar por afinidade as companhias que vão cercar ela, certo? Então aquela criança que teve uma socialização primária muito precária, foi uma criança relegada, não teve a educação de valores muito firme, essa criança vai ter uma tendência, através da atração, de, na socialização secundária, se agrupar num bando de moleque vagabundo, pilantra, sem vergonha, e usuário de droga, ladrão, e aí vai, certo? Se essa criança tem bons valores e bons exemplos familiares, por mais que o ambiente que ela vive seja um ambiente difícil, como uma comunidade do Rio de Janeiro, por ela ter esses valores, ela não vai se agregar aos piores exemplos ali do ambiente que ela está se desenvolvendo. Pelo contrário, ela vai procurar pessoas que têm uma sintonia moral igual a ela, e se não encontrar, vai ser uma pessoa mais sozinha, mais individualista. Por isso que a gente está ressaltando a importância desse momento aqui e da estrutura familiar. A estrutura familiar é o pilar do desenvolvimento da personalidade. É ali que a gente molda o sujeito. Esse sujeito continua a ser construído indefinidamente, mas a base está ali no familiar. É a base que determina como que esse sujeito vai reagir ao resto. Valores educados, que mais? Religião também é um elemento muito importante. Isso eu tenho visto muito no meu consultório. Existe uma diferença gritante entre atender um rapaz de 23 anos que tem alguma religião e que não tem religião nenhuma, certo? O sujeito que não tem religião, é muito difícil a gente trabalhar o psicológico emocional dele, porque não existe um lastro que dê algum tipo de solidez, porque existe uma falta de um sentido profundo, de um propósito, de uma certa ordem. O sujeito sem religião, ele pode ter valores, claro, pode ser uma pessoa até melhor do que um muito religioso, porém, psíquico e emocionalmente, esse sujeito tem uma fragilidade maior diante de determinados tipos de enfrentamento que exigem mais do que ele pode oferecer. É o sujeito que vai tentar se agarrar em alguma coisa que na verdade não tem. E aí vem normalmente um caráter de disrupção. O sujeito fica meio dividido, ele fica fragmentado e acaba se tornando um sujeito que vai buscar uma certa ordem de direcionamento da sua vida em cima de alguns elementos que normalmente são elementos meio equivocados. Falar simplesmente que o sujeito substitui a religião pela ciência, isso é meio bobagem, tá certo? Normalmente o sujeito substitui a religião por não substituir e colocar em nada. Está sempre perdido e procurando algo em que se agarrar. Essa é a minha visão pessoal, tá certo?
Depois os dois amigos aí vão falar isso daí, o que eles acham sobre isso, mas eu acho importante ressaltar o quanto é mais fácil eu atender uma pessoa em situação de crise ou de adoecimento, quando essa pessoa tem um fundamento religioso, do que uma pessoa que não tem fundamento religioso nenhum. Uma é como se eu estivesse atendendo uma pessoa que tem raízes profundas e fincadas, onde um vento forte bate, balança, mas não cai e nem quebra. E a outra é um sujeito sem raiz nenhuma, onde diante de uma ventania, o sujeito enverga, cai e às vezes não levanta mais. Não sei se vocês concordam comigo ou não, certo? Estrutura familiar, educacional, financeira, valores. Com relação a essas questões ambientais aqui, a gente traz como referência psicólogos de uma determinada linha diversa nossa, que é a psicologia comportamental. Essa psicologia, ela tem como principais nomes o James Watson e o Skinner, que é um psicólogo comportamental. O que eles falavam? Que o sujeito é uma folha em branco, que a partir das experiências que ele vive, do ambiente que ele vem, a personalidade dele é formada. Então, segundo esses autores, Watson e Skinner, o homem é fruto do meio. A gente está trazendo que sim, o homem é fruto do meio, mas também é fruto das influências e dos valores que ele traz nesses processos de socialização, e ele também tem uma influência relacionada à questão da gestação, dentro das questões ambientais e emocionais, e também não dá para dizer que não existe uma questão genética, tá certo? Existem estudos e pesquisas falando que pessoas que têm uma base genética mais privilegiada têm uma condição de um desenvolvimento de personalidade que consegue chegar num patamar superior em termos de resultado e desenvolvimento pessoal. E outras pessoas que infelizmente têm uma base genética menos privilegiada não deixam de ter uma possibilidade, mas é mais limitada. Pode falar. Podemos dizer assim, existem determinados ambientes onde as pessoas têm pouca alimentação, o pai e a mãe, ou tem o que a gente trabalha muito, a mãe é um usuário de droga, de crack, você está entendendo? O pai um alcoolista, pessoas que têm algum problema físico que venha a gerar uma deficiência neurológica permanente, ou até pais que têm um adoecimento mental, porque questões relacionadas ao adoecimento mental, algumas são genéticas na sua base biológica, mas depois podem ter o desenvolvimento ou não, de acordo com outros fatores, que são fatores precipitantes, que eu vou falar mais para frente. Mas eu quero dizer que a genética do papai e da mamãe tem uma influência no desenvolvimento do feto e da criança, e essa influência não é grande, mas é uma influência que não pode ser negada nem descartada, certo? Porque senão a gente teria uma igualdade de possibilidades. A gente sabe que a máquina de manifestação da personalidade é o cérebro, e para que eu tenha um cérebro saudável, eu preciso ter uma estrutura saudável dos meus antepassados ali, tá certo? Faz sentido? Bom, tá. Fala sobre nós. Não, eu vou colocar um pouquinho mais para frente, tá certo? Agora, na formação da personalidade, eu gostaria de colocar aqui o amadurecimento e o envelhecimento. O amadurecimento, a gente vai falar sobre uma reavaliação, e no envelhecimento, adaptação também. A partir do desenvolvimento da personalidade e constância, a gente tem outros dois momentos aqui que são importantes na questão da personalidade do sujeito.
A partir de uma determinada idade, que varia de pessoa para pessoa, existe um período de amadurecimento emocional. Algumas pessoas entendem isso como meia-idade, algumas pessoas citam isso como crise da meia-idade. O que seria uma crise da meia-idade? Seria um momento onde o sujeito para e ele reavalia a sua vida, e nessa reavaliação, ele está reavaliando não só as suas oportunidades, como as suas escolhas e consequências, e nessa reavaliação, ele também está se autoavaliando, certo? Algumas pessoas nessa época começam a ter um tipo de postura diferenciado e começam, dentro da sua personalidade, a agregar outras qualidades e competências que estavam adormecidas até o momento. Não é incomum a gente ver uma quantidade grande de pessoas que nessa época da vida começam a tomar rumos completamente diferentes. Então, eu já brinquei, eu já namorei, eu já casei, tive os meus filhos, eu já trabalhei, e de repente eu paro e olho para a minha vida e começo a me questionar sobre o sentido, sobre o andamento e sobre o propósito. E nesse momento eu vou entrar em contato com o meu eu profundo. Nesse momento isso pode ser algo que venha a me causar uma angústia, que é motivadora de mudança, ou de alguma forma, não entrando de contato com o meu eu interior de uma forma mais profunda, eu posso tentar promover mudanças exteriores para que esse período de amadurecimento ele seja superado e eu me readapte a essa nova condição, a essa nova fase ou etapa da vida. Então, algumas pessoas, elas reformam positivamente a vida, reavaliando o seu sentido, outras simplesmente compram um carro vermelho, tingem o cabelo, ou qualquer outra coisa que o valha, tá certo? Outra questão importante é a importância do envelhecimento na personalidade do sujeito. É lógico que a personalidade ela vem caminhando dentro de um padrão, uma estrutura. Quem você é vai continuar sendo, só que todas as experiências e vivências e pessoas que passam acabam de alguma forma ou outra agregando aquilo que você é. E no envelhecimento, a partir do amadurecimento, o que a gente tem? A gente tem um momento onde você começa a constatar uma degeneração física, a diminuição das suas potências de realização fisiológicas. E aí o que acontece? É necessário uma adaptação desse eu interior a essa nova realidade. Então a personalidade ela recebe uma carga de pressão relacionada a esse determinado momento. Algumas pessoas reagem positivamente ao próprio envelhecimento e se tornam idosos sábios, idosos com boa socialização, idosos que cultivam a sua própria saúde, porque sabem que a saúde que a gente vai ter daqui a 5 anos depende de como eu cuido do meu corpo hoje. Idosos que são agradáveis, integrados, que conseguem tolerar a solidão, vivenciando uma boa companhia consigo próprio. E a gente conhece um monte de gente que envelhece mal. Pessoas que nesse momento se revoltam por não estarem preparadas e, de acordo com características de personalidade, elas acabam apresentando o pior do envelhecimento. A pessoa fica chata, ranheta, revoltada, reclamona, cheia de dor, insuportável, ninguém quer ela perto e é um saco. É o típico velho chato que todo mundo conhece. Se você não conhece um velho chato, provavelmente você mesmo é um velho chato. Então preste bem atenção nisso, tá certo? Com relação a essa questão. Agora, o que eu gostaria de colocar? Fala, Marcelo. Maurício, no caso desse amadurecimento e envelhecimento, isso não é uma regra. Né? Eles andam juntos, eles podem andar juntos pela vida toda, porque assim, mesmo que você se adapte ao envelhecimento, você não deixa de fazer esse trabalho de reavaliação da sua vida, né? E isso faz com que você faça uma reforma íntima mais dinâmica na sua vida. Perfeito, Marcelo. Certinho. O que o Marcelo fez de colocação é que essa autoavaliação e essa possibilidade de encontro com o eu interior, ela não necessariamente, segundo o Marcelo, precisa acontecer no amadurecimento.
Tem gente que faz isso com 25 anos, com 35, 45, com 65. Tem gente que passa a vida inteira no piloto automático e acaba desencarnando sem fazer uma avaliação com relação à sua existência. E o que eu posso dizer para vocês é que a sociedade capitalista, consumista, ela tenta de todas as formas entreter você com elementos exteriores e com o consumismo, para que você seja simplesmente um objeto dessa grande máquina de produção e consumo e deixe de avaliar a sua vida, porque caso você faça isso, com certeza vai ter uma repercussão nessa cadeia que é tão importante e faz o nosso mundo girar, certo? Outra questão importante eu falei sobre a importância da gestação na formação da personalidade, a importância na família, na formação da personalidade, a importância da escola, dos amigos, das companhias na formação da personalidade, a importância dos fatores ambientais ou externos na formação da personalidade, amadurecimento e envelhecimento. Só que tudo isso daqui não é regra geral. Tudo depende da subjetividade. Se existem dois gênios, esses dois gênios, submetidos exatamente ao mesmo tipo de processo, podem ter personalidades completamente diversas, mesmo tendo o mesmo tipo de estímulo. Isso alguém explica? Quem explica? O Espiritismo e a reencarnação, tá certo? Então existe uma subjetividade, não existe um determinismo em nada do que eu falei aqui. O sujeito pode nascer, pode ter uma gestação medonha, onde a mãe está internada lá comigo na Fazenda Palmeiras, e essa criança pode nascer fisicamente, geneticamente intacta e imune aos prejuízos que a mãe submeteu a ela durante o processo de desenvolvimento celular, embrionário, até ela virar uma criança e nascer. Ela pode ter sido colocada no lar adotivo, onde os pais não eram biológicos. E isso daí, de acordo com a subjetividade dela, foi encarado como algo positivo. Ela foi educada com valores, e aí ela cresceu de uma forma boa, num ambiente ruim. Então, todos os estímulos oferecidos em todos esses elementos, eles são particulares, porque não importa ao que o sujeito foi submetido, mas a forma como ele captou isso, processou e acabou moldando isso na forma de uma construção, como se fosse um tijolinho em cima do outro. Então, dois sujeitos recebem os mesmos tijolos, mas eles constroem casas diferentes. Isso se chama subjetividade, individualidade, e isso é explicado através do quê? Através de que cada espírito é diferente e não se forma como uma folha em branco aqui, mas ele traz questões do passado. Beleza? Agora você tem que falar um pouquinho para você respirar um pouco e deu uma... Gostaria de falar o óbvio, Maurício, é super didático, e de pegar coisas extremamente complexas e transformar em coisas simples. Mas eu queria falar o óbvio. Essa construção que o Maurício está trazendo é para a gente se ver. Não é para a gente ter na cabeça como funciona o desenvolvimento da personalidade dos outros. Isso é para a gente se enxergar, tipo, o ambiente emocional de onde a gente nasceu, como era? O que tinha? Nossos pais brigavam, nossos pais se davam bem. Como era o ambiente? A alimentação era boa, não era? Muitas coisas que nós carregamos na nossa personalidade advêm do ambiente de onde a gente nasceu e com as pessoas que estavam lá. Nós somos mais ou menos, como dizia Belchior, como os nossos pais. E precisamos fazer um baita, um imenso do esforço para ser diferente. Então eu sugiro a gente, ao mesmo tempo que vai tendo contato com o conteúdo que o Maurício está trazendo, a gente se ver, se enxergar também na vida daqueles que estiveram com a gente e também na vida das pessoas, dos nossos amigos,
de quem a gente escolheu, de quem a gente reencontrou, como eram esses amigos, e nisso vai dando uma noção de como a gente se formou, naquilo que a gente se transformou. E somente com esse entendimento que a gente consegue fazer alguma mudança. Uma mudança muito mais profunda do que simplesmente tentar, sei lá, copiar alguém que tenha um comportamento que a gente acha bonito. Aí a gente procura, acaba encontrando a nossa própria subjetividade. Me permita falar dos fatores espirituais na formação da personalidade, ou você vou entrar na sua linha? Vai, eu só vou terminar esse tópico, aí eu já vou situar isso aqui nessa questão. Tá. Então tá bom. Boa noite, pessoal. Só para colocar, que nem o Ronaldo já colocou, que o Maurício conseguiu sintetizar de uma forma muito clara, assim, é muito difícil, é muita informação, né? Mas até pegando um pouco do que o Ronaldo colocou, eu acho que um questionamento que a gente pode fazer em questão didática é a gente conseguir olhar para o ambiente, por exemplo, que a gente foi criado e tentar reconhecer na gente, na nossa pele, as marcas que a gente foi aprendendo junto com o pai, com a mãe, por vários motivos. Primeiro, se a gente for pegar, o Maurício bem colocou a questão das duas, da primária e da secundária, né? Quando a gente tem, cerebralmente falando, dois grandes momentos na nossa vida de desenvolvimento neurológico, que é na infância e na adolescência. Isso vem de encontro com a facilidade que a gente tem quando criança de aprender um monte de coisa. E uma das questões, que é o que geralmente autista ou esquizofrênico acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade, é de entender um pouco o que está por detrás do comportamento de alguém. Então eu posso dar um tapa no Ronaldo, ele é meu amigo, ele vai entender isso como um gesto de amizade, mas talvez alguém veja como uma agressividade. Exemplo muito bobo para colocar aqui: a gente vai percebendo ou não, só depois, vários padrões que parecem ser da nossa família de muito tempo já. E aí dá para colocar, acho que o Ronaldo vai colocar a ideia da reencarnação também, o porquê que as pessoas crescem na família que crescem, e do porquê, talvez, na minha visão, né, a ideia da terapia é exatamente a gente conseguir perceber essas repetições que a gente vai aprendendo desde criança e ver se a gente quer continuar repetindo isso agora com consciência ou não. Eu coloquei essa parte cerebral que vem de encontro também com a genética, que o Maurício colocou. Hoje em dia a gente tem muito estudo sobre epigenética, que é a forma como a genética acaba interferindo ou não enquanto probabilidade de comportamento. Então, se o meu pai é alcoolista, por exemplo, quanto de possibilidade que eu tenho de herdando esses genes, que obviamente vieram dele também, desenvolver? Só que nada é tão concreto, não quer dizer que por conta disso eu venha desenvolver também. Mas dá para entender um pouco quando a gente fala da ideia desses padrões que vão sendo desde criancinha aprendidos, como se cada família fosse um conjunto de valores. A gente cresce baseado num afeto, aprendendo coisas dentro de casa. Depois a gente vai para a escola e tem contato com crianças que aprendem valores de outras formas também. E nisso a gente vai se moldando em personalidade e no como a gente consegue lidar ou não com essas repetições que na maioria das vezes insistem em aparecer, até porque tem a ver com toda essa questão do cérebro e da genética também que eu coloquei aqui. Deixa eu só ver se eu não estou esquecendo alguma coisa, que eu também não vou roubar espaço deles, que a ideia da reencarnação também no meio disso. Só, as experiências são marcadas com os afetos que a gente vai aprendendo desde criança. A criança aprende com aquilo e aquilo fica marcado na nossa cabeça. Então, como o Maurício falou, a ideia de quem é pai, mãe, ou mesmo se vocês pensarem sobre vocês, a importância que a gente tem, o quanto a gente projeta nos nossos filhos questões nossas, como o filho vai lidar com essas questões, como a gente vai cobrar ou não lidar com isso, e
porque nós estamos presenciando, pelo menos na minha visão, uma quebra de valores sociais extremas em todos os sentidos. Em 10 anos talvez mudou muito mais coisa do que em 50, né? Então a ideia é que eu acho que a gente refletir sobre isso e cada um encontrar algumas coisas nas próprias histórias para poder dividir entre si e acrescentar um com o outro, tá? Beleza. Rapidinho aqui, para complementar e para finalizar essa questão da formação da personalidade, eu falei sobre elementos predisponentes, ou seja, aquilo que é predisposição necessária para a formação da personalidade. Agora eu gostaria de falar sobre precipitantes. O que significa o termo precipitante? São coisas que acontecem e que acabam formando. Então isso daqui é aquilo que estava anterior, isso daqui é o que acontece no decorrer da trama, que modifica, altera, cria, impacta no desenvolvimento, formação e manutenção de caracteres de personalidade. Principais precipitantes: um trauma vivido consegue, de alguma forma, ter uma influência na formação ou alteração da personalidade. Uma perda significativa, seja ela que perda for. É muito comum a gente ver pessoas com problemas de personalidade relacionados à perda de entes queridos durante essa fase. Gestação, socialização primária e secundária. A partir daí vai se desenvolvendo elementos de resiliência, de suportabilidade. Perdas também incluem perdas financeiras. Parece que não, mas para uma criança, a mudança de um padrão de vida repentino, ela é altamente traumatizante e é capaz de gerar um transtorno de personalidade que vai acompanhar o sujeito pela vida inteira. Elementos de privação durante a gestação, socialização primária ou secundária, também acabam causando alguns tipos de feridas nessa personalidade. Rejeição, abandono, brigas violentas, questões de violência, acidentes, são situações precipitantes que têm um impacto na personalidade do sujeito. Então, se a gente somar toda a predisposição com mais os acontecimentos, a gente vai ter a nossa personalidade hoje, de cada um daquilo que está sentado. Você que está sentado aí é a soma de todas as pessoas que passaram na sua vida, com prevalência nos familiares. E você que está sentado aí é a soma de todas as coisas que você já passou na sua vida. Isso é você, isso é a sua personalidade. Está claro isso? Começamos na gestação, terminamos no envelhecimento. O que vem depois do envelhecimento? O que vem depois do envelhecimento, pessoal? A morte, o sujeito morre, tá certo? E aí, a partir da morte do sujeito, o que acontece? Ele vai no plano espiritual, e lá no plano espiritual, para voltar para cá, ele precisa do quê? Um planejamento para a próxima encarnação. Para que ele faz um planejamento para a próxima encarnação? Alguém sabe dizer? O que ele não fez vai ter que voltar a fazer. Isso, fazer coisas, oportunidades desperdiçadas. Que mais? Para que eu faço o planejamento reencarnatório? Planejamento genético também. Também, isso, a genética ajuda, a escolha de papai e mamãe, o ambiente. Que mais? Para que serve? Para evoluir, para eu aprender coisas que eu preciso aprender, para me dar as melhores oportunidades de evolução. Porque a minha personalidade, ela comporta qualidades e defeitos. Um lado luz e um lado sombra, lembra disso? Somos seres duais, numa evolução mediana. Então a nossa característica principal é que a gente é luz e sombra, qualidades e defeitos, beleza? Agora, quais qualidades e defeitos? Quando eu desencarno, após o aproveitamento dessa encarnação aqui inteira que vocês viram, como é formada a personalidade, eu vou fazer um planejamento reencarnatório. E esse planejamento reencarnatório, ele tem como finalidade buscar elementos para que eu tenha um melhor aproveitamento da próxima oportunidade que eu vier. É isso ou não é? Todo mundo concorda? E aí, esse planejamento reencarnatório, ele é uma intenção, que é uma predisposição para a gente. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Ó, isso daqui é isso daqui, ó. Caiu a ficha? E aqui, ó, antes do predisponente precipitante, vinha o quê? Planejamento pré-encarnatório.
Antes de você nascer, você escolheu mamãe e papai, e no ambiente que eles moravam, exatamente as pessoas que você precisava, que iriam te oferecer a melhor oportunidade de aprendizado, crescimento e desenvolvimento. Você escolheu a família que você ia encarnar, a cidade, o bairro, o lugar, a quantidade de dinheiro, tudo. Você escolheu a continuidade, o ambiente. Você vai estar sujeito a precipitantes. Poxa, mas precipitantes não são coisas que acontecem? São e não são. Porque, segundo o Espiritismo, não existe um precipitante ou um acontecimento que seja aleatório ou acidental. O que existe é que a nossa alma, na sua necessidade de aprendizado, ela acaba atraindo situações e pessoas exatamente as quais que eu preciso exatamente naquele momento para vivenciar uma oportunidade de enfrentamento, aprendizado, superação e fortalecimento da minha alma. Ficou claro isso? Ou eu falei muito rápido? Então deu para entender, toda a formação da personalidade, toda ela está vinculada à reencarnação. Porque tudo isso da qual você desfruta para que a sua personalidade se forme, seja elementos predisponentes, sejam acontecimentos na sua vida, tudo isso vem a partir de uma necessidade de evolução e a partir de um projeto reencarnatório, que de acordo com a evolução do espírito, pode ser mais autônomo ou menos autônomo. O que significa isso? Quanto mais elevado é o espírito, mais livre-arbítrio ele tem para fazer escolhas dos predisponentes e dos precipitantes. Quanto menos evoluído, mais ele precisa de ajuda de espíritos superiores para poder desenhar esse quadro inteiro, para o cara transitar a vida inteira, e tudo aquilo que ele passa, que ele vive, está baseado em necessidades de aprendizado e evolução. Então eu queria que vocês vissem aqui, apesar do quadro negro não permitir, um círculo indefinido, aonde eu terminei a minha encarnação, de acordo com o meu aproveitamento. Se nessa encarnação eu consegui aprender a ser paciente, eu desenvolvi disciplina, e eu desenvolvi respeito aos animais e à natureza, eu já desenvolvi e incorporei isso no meu espírito. Quando eu chegar do outro lado, no planejamento da outra encarnação que eu vier, eu já não preciso que aconteçam coisas ou estar submetido a ambientes que venham a provocar em mim a necessidade de um embate, de um enfrentamento, para que esse assunto seja trabalhado na minha vida. Então o que eu quero dizer com isso? Que aquilo que você que está sentadinho vive na sua vida hoje está totalmente relacionado com a sua necessidade imediata de aprendizado, e isso foi pré-determinado antes de você vir. Isso vai ser reavaliado a partir do momento que você voltar. Ficou claro isso? Então, se existe um adoecimento, se existe uma perda, se existe uma condição social, se existem características de personalidade, se existem erros repetitivos na forma de um círculo vicioso negativo, é porque você provocou a atração de todos esses elementos para que você pudesse vivenciar esse tempo. Tudo isso daqui diz respeito à sua necessidade, e tudo isso a partir desse processo. Dúvidas? Fala, graças a Deus. Eu não sei se cabe aqui. Onde entra a formação de caráter aí? Caráter e personalidade podem ser sinônimos, tá certo? E aí, popularmente, o caráter ele é utilizado na formação de conceitos mais vinculados a valores morais. Mas a personalidade e o caráter estão intimamente ligados, você está entendendo? Você poderia falar a mesma coisa, tá? Pergunta. Você estava colocando, na parte da gestação, a gente vê muita dificuldade quem vai adotar a criança, pela parte psicológica, justamente isso aí, porque a maioria das crianças não foram tiradas, recém-nascidos, foram tirados, já tem seus 4, 5 anos ou mais de idade, não são adotados porque já vêm com a família problemática, foram abusados ou foram tirados de famílias negligentes por causa do uso de droga, de bebida, de violência. Então as pessoas não querem adotar essas crianças porque já vem com uma bagagem ruim, segundo as pessoas falam. Mas o Espiritismo vem explicar que essa criança já vem com uma predisposição de passar por esses traumas, de passar por essa rejeição de tudo isso,
E esse espírito já vem com o planejamento de ser abandonado para que uma outra família venha adotar, né, como cuidado disso. Perfeita colocação. E a maioria das pessoas tem um preconceito em relação a isso. Exatamente. Adotar crianças maiores. Por falta do entendimento espírita. Sim. Mais alguém? Bonzinho? Fala. Uma pessoa que vai reencarnar, ela teve um passado diferente, ela foi isso, e ela está preparada para reencarnar. Essa carta que ela tinha no passado, hoje vai reencarnar, não sabe que vai reencarnar. Não vai trazer o mesmo direito? Vai, exatamente. Ela vai trazer como predisposição situações e oportunidades que venham submeter ela às mesmas situações, para que dessa vez ela tenha mais uma chance de não incidir nesse mesmo erro e consiga superar e evoluir, e aí ela não precisa mais estar amarrada. Esse círculo aqui, que nós chamamos de círculo reencarnatório, não é invenção do Espiritismo. Isso daqui vem lá do Oriente, de 5.500 anos atrás, nos Vedas, chamava roda de Sansara. Você, enquanto não aprendeu alguma coisa, vive aprisionado. Então, deu para entender esse círculo aqui? Todo mundo entendeu isso? Ou ficou dúvida na cabeça de alguém? E todo mundo entendeu o processo de formação da personalidade e por que a personalidade se forma do jeito que se forma? Não só por esses elementos, mas por esses elementos todos modulados, todos pela necessidade reencarnatória. Tudo que você é, que você viveu, que você passou, todas as pessoas estão de acordo com a tua necessidade reencarnatória. Ficou claro isso? Grudou na cabeça de todo mundo? Então, a partir dessa afirmação, eu gostaria de propor uma atitude de vocês. Parem de encher o saco e ficar reclamando. Não reclame. Você não tem direito de reclamar. Porque se você está vivendo alguma coisa, se você é alguma coisa, é porque o que você vive, o que você é, o que acontece com você, o que você passa, está totalmente relacionado à sua necessidade de aprendizado e evolução. E em vez de ficar sentado enchendo a paciência dos outros reclamando, você tem que arregaçar a manga e arrumar um jeito de resolver esse problema, aprender, evoluir, para não precisar mais passar por isso e reencarnar, trazendo isso como precipitante ou predisponente. Ficou claro? Se você está reclamando, você já está clamando e novamente a mesma coisa. Excelente. Às vezes você está trazendo, você está aumentando o seu problema, reclamando, em vez de você estar se livrando, você está reclamando a Deus, por exemplo, por aquilo que você está passando. Muito Portela isso que você falou, viu? Gostei, porque tem a questão da etimologia, né? Mas está certinho. Mas está certo, está perfeito. A questão da reclamação, o que é? Basicamente, ela acaba tendo, segundo meu amigo aqui, um efeito negativo, porque além de não resolver, acaba trazendo de volta aqueles elementos que são precipitantes e causadores. Brincadeira, só porque eu brinquei com eles, você precisa ficar envergonhado, tá? Porque todo mundo é amigo, a gente aguenta a piada. Vai, mais alguma coisa? Então vocês entenderam que não é para ficar enchendo a paciência, não é para ficar reclamando, enchendo o sangue. Olha, se apareceu na minha vida, é porque eu tenho alguma coisa para aprender e superar, e se não apareceu, é porque em outra eu já superei, já passei. Eu não sou privilegiado, nem melhor, nem pior. Simplesmente eu já vivi antes que hoje. Beleza? Agora eu entrego o microfone para o Ronaldo e o Gustavo para eles incorporarem a questão espiritual aqui nesse negócio. A minha parte já foi. Mas já fui? Já. Agora você se toca. Qual que a bola é sua, né? Dentro dos fatores que o Maurício trouxe no desenvolvimento da personalidade, deixa eu ficar de pé, tem gente aí esticando pessoas. Dentro desses fatores, eu queria também incluir os fatores espirituais no desenvolvimento da personalidade. Talvez o mais interessante de a gente falar hoje seja uma pessoa ter mediunidade. Esse, por incrível que pareça, na infância, pode ser um grande complicador. Pode ser um fator até desencadeante de muitos traumas, de muitas dificuldades, porque no desenvolvimento secundário, na socialização secundária,
As crianças com as quais você vai conviver não vão te proteger. Elas vão muitas vezes fazer bullying com você e pegar coisas que você tem frágeis e colocar isso no megafone para todo mundo ouvir. E as pessoas que reencarnam e já criança apresentam faculdades mediúnicas ostensivas, muitas vezes Tem uma base genética na... sim. Muitas vezes são aquelas crianças estranhas, porque a mediunidade te leva a sentir coisas que as outras crianças não sentem, a você muitas vezes ver coisas que as outras crianças não veem. E muitas vezes aquela criança excluída, aquela criança esquisita, é portadora sim de mediunidade. A gente romantiza, mas vamos pegar Chico Xavier. Chico Xavier via espíritos como nós vemos uns aos outros, e via os espíritos correndo atrás dele, e ele correndo na rua, tinha espíritos correndo atrás dele. Imagine para aqueles que estavam vendo ele. Não era coisa de um moleque esquisito? Ele na escola, né, ao receber o ditado de um espírito para uma dissertação, que coisa mais estranha do que uma criança que fala com mortos? Essas sensações diferentes que as pessoas que não trazem essa faculdade ostensiva não vão ter, faz muitas vezes a criança se retrair em comportamentos de não querer mais ir na escola. Imagine você tendo essa sensibilidade desde a mais tenra infância, entrando num ambiente ruim, que pode ser um ambiente escolar. Imagine você com tudo aquilo lá, você não vai querer ficar. E a gente passa por cima. São raros os pais, os cuidadores, os professores, os educadores que têm essa visão de poder estar cuidando disso. Até porque não tem tempo, né, muitas vezes. Imagine então você, criança, que já pequeno, traz um espírito obsessor, que te leva a vivenciar situações das quais você não tem controle, porque você não tem entendimento para aquilo. Então isso muitas vezes vão te levar a desenvolver um tipo de personalidade estranha aos demais, de você ser muito seletivo com amigos, porque você chega perto de alguém, você sente a família, então você não quer, você fica recluso. Então dá para a gente também enquadrar a reclusão, essa coisa de ser estranho, esquisito, diferente, para esses fatores, né? Muitas doenças psíquicas daria para a gente pensar também como advendo de uma sensibilidade espiritual. Aqui nós jamais iríamos generalizar, dizendo que isso é isso, mas a gente abre o pode ser. Eu vivi uma experiência com um paciente, um rapaz de uma outra cidade, que nós vamos chamar de Luiz. Luiz é médium, trabalhador no grupo da mediunidade, e Luiz me contou uma experiência muito interessante. Luiz trazia muitas vezes sintomas de pânico, transtorno de pânico, e me contou uma coisa muito interessante que eu gostaria de compartilhar. Luiz acordou naquele dia com a sensação de pânico a todo vapor na sua mente, no seu corpo, e foi aumentando à medida que passava o dia. Mas aí ele se lembrou: puxa, à noite
eu tenho o exercício da mediunidade. Vou tentar tirar isso da cabeça para ver se passa. Mas continuou aquela sensação, aquele medo, né? Que as pessoas que têm pânico sabem como é. Chegou no grupo da mediunidade, quando ele se sentou, passou. Assim. E daí, para a surpresa de Luiz, o médium do lado recebe o espírito com aqueles sentimentos que ele estava. Então haveríamos de perguntar, de questionar: Luiz tem síndrome do pânico? A maioria dos espíritos que estão na erraticidade não sabe que desencarnou. E se nós temos essa sensibilidade, quantas sensações não advêm dos espíritos que se aproximam de nós? Muitas vezes a gente não tem esse cuidado com a ferramenta mediúnica que a gente possui. A gente entra em ambientes estranhos, com pessoas estranhas, com coisas estranhas, mantendo comportamentos estranhos, e a gente está naturalmente se expondo a essas coisas. A gente poderia pensar, já que a proposta é de ligarmos à reencarnação, quem não poderia afirmar que a sua síndrome de pânico, que não seja mediúnica, que seja real, está ligada à forma que você desencarnou em outra vida? Muitas enfermidades psíquicas que nós trazemos na vida atual, naturalmente também são advindas das coisas que nós vivemos em outras vidas. E a gente chega aqui, como não sabe o que aconteceu do lado de lá, a gente acaba muitas vezes medicando. Pensa numa criança, nós sabemos que até os 7 anos a reencarnação ainda está se fazendo. Então é muito comum para muitas crianças terem lembranças de outra vida. Quanto dessas lembranças não vão poder interferir no desenvolvimento psíquico dessa criança? Vamos pegar o caso de um menino que morou aqui no Limoeiro, que nasceu numa família espírita. Imagine, ele já de criança já apresentava sinais de mediunidade. Se a mãe dele não soubesse que era mediunidade, naturalmente ele seria um caso psiquiátrico. E possivelmente a forma como esse menino se veria seria baseado nesse olhar. Não seria? Então a gente traz muitas coisas para a gente começar a ligar as coisas, porque além de tudo tem os fenômenos mediúnicos que acontecem com a gente, né? O Maurício falou muito bem da crise da meia-idade. 35 para frente começa. Para alguns mais cedo, 35, para outros com 50, 55. Para mim, no meu olhar, ligando as coisas, a crise da meia-idade nada mais é, ou é tudo isso, né? O espírito velho que volta à sua psique, volta à sua mente, batendo de frente com as coisas que você aprendeu dos seus pais, os valores. Por isso que muitas vezes a gente faz escolhas diferentes,
daquelas que a gente vinha fazendo, porque muitas vezes o homem velho, o espírito velho, a mulher velha toma o comando, e aquilo que a gente aprendeu na atual encarnação não é suficiente para manter a mudança, talvez, que a gente aprendeu dos valores. Tenho pensado, comentei com eles, por exemplo, uma pessoa sofre um acidente de trânsito muito traumático e desenvolve o transtorno do estresse pós-traumático. Outra pessoa sofre um acidente e não desenvolve nada. Será que essa que desenvolveu já tinha uma predisposição por conta das coisas de outra vida a desenvolver esse transtorno? Porque ligando a psicologia ao espiritismo, nós estamos falando do homem imortal, do espírito imortal. Nós estamos indo longe para Chuchu. Então nós não somos somente a soma das experiências dessa vida. Nós somos de todas as vidas. Dentro do consultório, a gente naturalmente não vai falar dessas coisas, a gente vai ficar nessa vida. O que eu já acho uma grande valia, se a gente conseguir alterar só as coisas dessa vida, porque a gente já é o resultado de tudo que a gente viveu. Então, se a gente conseguir mudar agora, ótimo. Mas muitas vezes é preciso considerar que tem algumas coisas que a gente não vai conseguir mudar, porque a raiz é muito profunda, de outras vidas também. Para aqueles que participam do grupo da mediunidade, que vão participar, a sugestão dentro desse olhar é: conheça você muito bem. Muito bem. Porque a maior dificuldade no exercício da mediunidade, principalmente no início, é saber o que é meu e o que é do Espírito que está se comunicando através de mim. Quando você se conhece, fica mais fácil você descobrir, mas não é uma tarefa fácil. Fica mais facilitado você saber o que é uma coisa e o que é outra. E quando você tem um bom conhecimento de si, o fenômeno fica muito mais verdadeiro para você, porque você sabe que a sua cabeça não pensa daquele jeito. Então, naturalmente, isso vem de uma outra cabeça que não a sua. Perguntas? Coisa nova, né? Posso fazer uma colocação? Só baseado nessa roda aqui, ó, e que o Ronaldo acabou de falar, tem muita gente que me pergunta ou vem e fala assim: eu queria saber o que eu era na vida passada. O que vocês acham? Baseado nessa explicação, o que você era numa vida passada? O que você acha? A princesa do Egito, o rei do não sei o que lá? Você era alguma coisa disso? Baseado nisso, vocês entenderam aqui, ó, a personalidade se forma assim. Quando desencarna, aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um planejamento para tentar continuar o que eu não acabei aqui e aprender aquilo que eu não aprendi direito e consertar aquilo que eu quebrei da última. Baseado nisso daqui, o que você acha que você foi da última? Exatamente o que você é hoje, velho. E no quartinho, você podia ser homem, mulher, branco, preto, alto, baixo, cabo. Mas mais ou menos, em termos de personalidade, olha, não sai daqui, porque a maçã não vai cair tão longe do pé que ela criou, você está entendendo? Então tá aqui, então nem queira saber. O que eu fui? Não fui na grande coisa, porque aonde eu estou já não me permite, tá certo? Tá bom já saber o que eu sou nessa, já seria uma grande coisa, beleza? Desculpa,
só essa interrupção. E aquela hora que você falou que a maior necessidade de um médium é o autoconhecimento para ele saber diferenciar, achei excepcional. É justamente aí que está o problema na manifestação mediúnica. Um médium que não tem um autoconhecimento adequado, ele não é somente na diferenciação do pensamento dele como do espírito, mas também nos sentimentos dele e outras características que promovem o fenômeno mediúnico, que seriam orgulho do médium, vaidade do médium, medos do médium e inseguranças dele, complexos de inferioridade, de capacidade. Maurício, dá um exemplo. Aquele médium que não tem um autoconhecimento da sua personalidade e não percebe que o seu calcanhar de Aquiles é uma sensação de não realização profissional e pessoal e financeira, invejando outros colegas do grupo, naturalmente ele vai atrair um espírito bem famoso para comunicar. Olha, estou passando uma mensagem da Rainha Elizabeth essa semana, porque é do Gugu de semana passada, já saiu no jornalzinho do centro. Então deu para entender mais ou menos a necessidade do autoconhecimento, senão a gente entra nessas roubadas. Desculpa interromper aí, que eu achei que era... Eu iria também fazer essa colocação de você se utilizar da mediunidade para melhorar a sua estima. É um péssimo caminho. Como dizia bem Carlos Vasselli, né? A melhor mediunidade é a mediunidade vassorífera, daquele que varre, né? Que trabalha. Se você levar a sua baixa estima para o desenvolvimento mediúnico, você corre um grande risco de se perder. Porque aparentemente é muito bonito, né? Os livros, fazer desenhos, não é? Mas o Zé que se comunica lá e dá a sua mensagem é o suficiente, não é? Perguntas? Podemos encerrar por hoje? Isso não quer. Quer? Você falou que não quer? Para mim a questão é mais a repetição do... Para mim, acho que a questão principal que eu ia colocar, que eu acabei até falando rápido, era que o Maurício colocou da roda, do quanto a gente repete um monte de coisas sem perceber. E a ideia do autoconhecimento entrando também na mediunidade, a gente pelo menos está consciente do que a gente repete, o que não repete, e ter claramente isso para que caminho a gente quer, inclusive para as pessoas que estão perto da gente, que também repetem um monte de coisa sem necessariamente saber que estão repetindo também. Automático. Exatamente, desde criancinha, repetindo coisa de família, de outras vidas e vamos mudando. Né? Mas era só isso. Boa noite.